nome dessa aula é Iluminados Parte 1, tá? Então, para quem gosta aí, e para quem precisa, para depois não ficar querendo pegar a cola do vizinho, falando por favor, né? Nosso texto base será o Salmo 119, o verso 5. Não, 105. Salmo 119, verso 105 vai ser o nosso texto base, tá bom? Enquanto você procura aí na sua Bíblia, seja ela digital ou de páginas, quero começar uma pesquisa que eu já tenho feito em alguns lugares. Quantos aqui já tropeçaram no escuro? Ou seja, você levantou para ir no banheiro ou para ir assaltar a geladeira e antes da geladeira abrir, ou seja, via aquela luz, você tropeçou e bateu o dedão ou bateu a canela? Levanta a sua mão. Por que você tropeçou? Que estava escuro. Ou seja, faltava aquilo que está escrito aqui: lâmpada para os meus pés. Se você tivesse lâmpada iluminando seus pés, você ia ver onde você estava pisando. E luz para o seu caminho. Faltava isso. Luz para os meus caminhos é o que? É a tua palavra. Vamos ler juntos aí. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. Pai querido, nos próximos 50, 60 minutos, nós pedimos que Teu Espírito Santo venha impartir no nosso ser o entendimento daquilo que o Senhor quer que sejamos para essa terra, de como o Senhor quer que nós possamos fazer diferença no meio desse mundo perdido, onde o Senhor quer que nós estejamos vivendo e de que maneira o Senhor quer que o sacerdócio de Jesus na nossa vida seja visto, conhecido, manifesto e traga o Teu reino para a terra. Para a Tua glória nós pedimos e Te agradecemos. Dá-nos algo prático para que possamos viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Então, quantos aqui concordam comigo que nós vivemos em um mundo tenebroso, que cada dia está pior? Beleza. Seria possível, então, nós afirmarmos que todas as vezes que nós tropeçamos, que todas as vezes que nós erramos, é porque nós não estamos usando a luz que está disponível para nós? Vou repetir a pergunta. Seria possível afirmarmos que todas as vezes que nós tropeçamos, que nós erramos, que nós nos perdemos, é porque não estamos usando a luz que já está disponível para nós, sim ou não? É possível afirmar isso? Porque se o salmista diz que eu tenho uma lâmpada disponível para os meus pés, que é a própria palavra de Deus, alguns têm ela em forma digital, outras têm ela em forma impressa e alguns têm ela no coração. Vocês estão me entendendo? Os que têm ela no coração se desviam com menos frequência. Os que têm ela no coração tropeçam com menos frequência. E não é que tem menos dificuldade, mas vencem mais a dificuldade dos que têm apenas ela digital ou impressa. Quantos estão comigo? Isso aqui é uma aula, não é uma pregação, tá? Eu posso até me empolgar daqui a pouco, mas é uma aula. E você precisa entender o que a gente quer com essa escola, porque talvez os de mais de longe não queiram desistir, né? Já veio tão longe, lá da Baixa da Égua para chegar aqui, mas talvez você de perto fale, não, isso aqui não é para mim. Ou talvez você que esteja fazendo o test drive, fale, cara, eu preciso desse negócio. Então eu queria que você prestasse bem atenção nessa primeira aula. Se nós podemos afirmar que nas áreas que nós tropeçamos, erramos, nos perdemos, é porque não estamos usando a luz, seria possível também nós estarmos tentando viver em meio às trevas, sem a luz que Deus nos deu? Pense você, quantas vezes você tenta viver um dia sem a palavra? Ou quantos dias do ano passado você viveu por sua conta? E como eu disse, nós vamos ter 3 pontos. Os 2 primeiros pontos estão dentro desse verso. Salmo 119, verso 105. Primeiro ponto é, lâmpada para os meus pés. Tá? Ponto número 1, lâmpada para os meus pés. Então, para a gente entender isso aqui, vamos lá para Lucas 11:33.
Porque alguém pode dizer, pô, o cara já começou no Velho Testamento. Então vamos ver o que Jesus fala do mesmo assunto, da luz, da lâmpada. E eu quero que você preste bem atenção. E se a sua Bíblia, seja ela digital ou seja ela impressa, permite que você grife, e a sua religiosidade não manifestará, porque você vai riscar a Bíblia. Então grife aonde estiver luz e onde estiver lâmpada na sua Bíblia, tá? Lucas 11, vamos começar com o 33, tá? Ninguém, depois de acender uma lâmpada ou candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Verso 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, será luz. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, portanto, verso 36, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, diga lâmpada, quando te ilumina em plena luz. Eu quero lembrar a vocês que foi a mesma pessoa que escreveu o livro todo. Que livro todo? Diga para o seu vizinho, Bíblia. Então, quando lá no Velho Testamento, Salmo 119, está dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés, o mesmo autor está dizendo em Lucas, no capítulo 11, que a Bíblia, luz, é a lâmpada para os nossos pés. Posso ouvir amém? Ou seja, não há dúvida nisso aqui. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é uma lâmpada para o meu pé, é uma luz para o meu caminho. E a gente está falando de lâmpada para os meus pés. Quantas vezes eu tenho que cantar aquele hino no culto que o Bob compôs? Eu andei errado. Ah, não, você compôs outro hino, né? Quero me arrepender, né? Canta aí. Eu quero me arrepender. Isso fica para a aula de arrependimento da apóstola Lúcia, né? Mas quantas vezes nós temos que cantar isso aí e dizer, Senhor, eu quero me arrepender. Por quê? Porque eu andei em trevas, eu pisei na bola. Por que eu pisei na bola? Porque eu não usei a lâmpada para os meus pés, eu não apliquei aquilo que a escola dominical ensinou, cuidar do pezinho onde pisa. Mas por quê? Porque eu não via onde eu estava pisando. Quantas vezes eu e você não fomos enganados? Mas fomos enganados porque não tinha luz. E não tinha luz porque nós não aplicamos a luz da palavra no nosso coração, não aplicamos a luz da palavra no nosso espírito, no nosso ser. Vira para o seu vizinho e pergunta, tem lâmpada aí? Veja o que Jesus estava dizendo. Se você deixar a lâmpada da palavra de Deus ser derramada no seu coração, a luz dela vai te encher de luz e você vai ficar resplandecente. Você já viu aquelas festas onde quem vai de branco ilumina porque tem luz negra? Já viu aquele negócio? É mais ou menos essa parada. Deus está dizendo, tem uma luz negra que ninguém vê, que está escondida, mas se você se encher da minha palavra, onde você estiver, pá, você brilha. Se você sorrir, aparece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Era o que Jesus estava falando aqui. A maneira, e Jesus continua dizendo, a maneira que a luz ou as trevas entram na sua vida, está totalmente ligada ao que você vê e ao que você ouve. A luz domina você, quanto mais você lê e quanto mais você ouve a palavra de Deus e as coisas de Deus. As trevas dominam você, quanto mais você vê e ouve as coisas que são das trevas. Se você está tendo pensamentos de trevas, é porque em algum lugar você está dando mais ouvido e olhos para as trevas do que para a luz. E nessa área você precisa de luz. E é sobre isso que a gente quer falar nesse primeiro ponto. Antes de eu ser luz lá fora, eu preciso saber se tem luz aqui dentro. Antes de eu levar resposta aos perdidos, eu preciso saber se eu já não estou mais perdido que o perdido. Porque eu já vi gente evangelizando que quase foi evangelizada pelo outro. Porque o cara está lá, de repente está todo torto. Agora pensa comigo uma coisa. Quanto de trevas você e eu vemos todos os dias?
Quanto de trevas nós vemos? Um pastor conversando com uma ovelha. E esse pastor, a especialidade dele é tratar perversão sexual. O homem queria sair do programa. E o programa não é aquele outro programa, é o programa de tratamento, tá? Que alguém já foi para outro lugar. O homem que estava sendo atendido, ele foi pedir para o pastor para sair do tratamento, dizendo: pastor, não adianta. E o que ele estava dizendo: pastor, o senhor não sabe e não tem noção de quantas trevas tem em mim. O senhor não tem noção de quantas imagens pornográficas, perversas, existem registradas na minha cabeça, de orgias, cenas, filmes que eu assisti, filmes que eu fiz, revistas que eu vi, fotos que eu tirei. E o pastor ouvindo, e o pastor disse: eu posso não entender isso, e não ter realmente noção de todas as experiências que você teve, mas uma coisa eu entendo e posso te dizer: se você permitir que a luz entre em você, a luz vai dissipar as trevas que estão dentro de você. O grande problema é que quando a luz começa a entrar, a luz começa a incomodar as áreas de trevas. E as trevas não saem quietinhas, tipo: tá legal, estou indo embora. Elas gritam, elas nos acusam, elas dizem: eu não vou te deixar. Não, até aqui legal, mas essa área secreta da tua vida, que o pastor não sabe, que a tua esposa não sabe, que o teu marido nunca ouviu, isso aqui é o nosso segredinho. Se você trouxer isso à luz, todo mundo vai saber, ninguém mais vai estar com você. E o próprio agente das trevas vira e fala: eu vou te dedar. Se você me dedar, eu dedo você. Então vamos fazer um acordo de paz aqui. Você me deixa em paz, eu te deixo em paz. E eu fico aqui quietinho no meu lugar. Querido, você pode ter ouvido e visto a porcaria que foi. Você pode ter tido a experiência terrível que você teve na vida. Você pode ter trevas em lugares que ninguém imagina. Porém, se você se expuser a esse livro, que está na mão sua, e você deixar esse livro entrar no teu coração, se você ouvir esse livro, se você ler esse livro, se você meditar nesse livro, se você pegar e todos os dias se apaixonar por esse livro, memorizar esse livro, decorar esse livro, as trevas vão sair da sua vida. Não é o método de libertação da doutora Neuza, do apóstolo Géser, do fulano, da Beltrana. É a luz que vem trazer um ponto final para as trevas na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. É o que Jesus estava dizendo: quanto mais luz você se expuser, quanto mais luz você ver e ouvir, mais o teu corpo vai ser iluminado. Isso quer dizer, menos cadeias de trevas você vai ter, menos atitudes entrevadas você vai ter, menos palavras de trevas vão sair da tua boca, menos pensamentos de trevas vai ter em você, porque você está apagando as trevas. Você está dando um fim às trevas, pondo luz. Põe a mão na tua cabeça, no teu coração. Você pode: Senhor, nesses 21 dias, me enche de luz. E onde tiver algumas trevas, sai! Em nome de Jesus. Já começou a libertação. 2 arrotaram, 3 peidaram. Pois é. Vamos voltar lá para Exodó, capítulo 25, verso 37. Diga: a luz vai vencer as trevas. Não, diga com vontade: a luz vai vencer as trevas. Êxodo 25, 37. Também lhe farás 7 lâmpadas. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais lhe acenderão e estarão diante dele, ou defronte dele, para fazer o quê? Iluminar. Quando nós pensamos na figura do tabernáculo, nós pensamos numa tenda, uma barraca, lá no meio do deserto, onde a glória de Deus descia, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, os levitas oficiavam, os sacerdotes estavam ali, o povo vinha 3 vezes por ano, parava, quando Deus mandava parar, parava, quando Deus mandava andar, eles andavam. E aí quando chega na menorá, lá dentro, no lugar santo, eles imaginam um candelabro, mais ou menos daquela altura, onde o sacerdote botava óleo e punha no primeiro dia um
uma lâmpada acesa, no segundo dia 2 lâmpadas, até o 7º dia. Mas quando Deus criou a menorá, Ele não criou a menorá apenas para ficar no lugar santo de uma barraca. Vira para o seu vizinho e pergunta: você já deu algum barraco na vida? Então isso quer dizer que você é um barraqueiro, e essa é a barraca que a menorá quer viver. Posso ouvir amém? Então aqui é os barraqueiros de Cristo, né? O pessoal do Rio conhece bem isso, né? O pessoal de Brasília, não vou nem falar. O que está dizendo? Eu coloquei a cada dia uma manifestação do Espírito Santo que vai trazer a memória para você, e isso precisa estar diante de você, mas o Espírito Santo só consegue te fazer lembrar daquilo que você já leu, daquilo que você já ouviu, daquilo que você viu. O Espírito Santo não vai pregar a Bíblia para você, eis que está escrito em Apocalipse capítulo, não, você precisa ler com os seus olhos ou ouvir com os seus ouvidos. Ao fazer isso, entra um registro em você. E quando você estiver no meio da rua e não dá para abrir a Bíblia, não dá para acessar no celular o aplicativo, o Espírito Santo, a menorá viva que está diante de você, vai te fazer lembrado. Olhe para outro lugar. Se você é homem e como eu gosta de mulher, diga amém. Aleluia. Se você não gosta, a gente vai orar para você passar a gostar, que é bom demais. Os que gostam, digam aleluia. Mas você tem que gostar de uma só. Amém? Não é para experimentar a irmã boa, agradável, perfeita, tá? Esse versículo não se aplica para as irmãs, tá bom? Mas vai que você está andando na rua e passa aquela irmã que tem aquele atrativo que você gosta. Porque tem irmãos veganos, vegetarianos, eles gostam de melão, e está passando aqueles 2 melão aqui, e o cara, ele já pensa na dieta dele. Aí o Espírito Santo lembra você: não cobiçarás. Como assim não cobiçar? Aquela mulher não é a tua, ela é filha de alguém e vai ser esposa de alguém, então não olhe, porque essa fazenda não é tua. Compre a tua fazenda e usufrua do hortifruti. Quantos estão me entendendo? Né? Ou então, se a pessoa já é mais chegada em caderneta de poupança, está passando lá aquela Bamerindos do seu lado, né? E não existe mais, mas existe as poupanças, né? Aí o irmão já vai olhar: não cobiçarás a poupança do teu próximo, faça a sua, invista na sua. E o Espírito Santo vai te trazer à memória não só isso, mas ele vai trazer uma coisa em você: temor. E temor não é ter medo de pecar, mas temor é não querer entristecer aquele que te amou, e vai te lembrar o quanto custou para você ser santo. Porque a diferença do que nós cremos e todas as outras religiões é muito simples. Todas as religiões do planeta te mostram como você pode se achegar a uma divindade. E tem umas que são bem simples. Você simplesmente senta num monte e fica contando até 1. Você fica Acho que até as vacas falam: pô, a gente sabe mugir além de mu, mi, mo. Eles fazem outros tons também, né? Mas tudo bem. Algumas dizem: se você der 40 passos desse jeito, se você fizer isso, então você vai conseguir aquilo. Mas nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento onde a divindade resolveu virar gente para vir atrás da gente. A nossa diferença está aí. Eu não vivo por um livro de regras. As regras são para me proteger, não para eu ser alguma coisa, mas eu me tornei alguma coisa porque eu creio que Deus se tornou gente para me fazer mais parecido com Ele. E ao se tornar gente, Ele veio pagar o preço por todas as melecas que eu fiz, por todas as pisadas na bola que eu dei. E eu e você precisamos começar a entender que quando Deus deu esses símbolos, Ele deu esses símbolos com um objetivo prático. Diga: não tem nada na Bíblia que não pode ser praticado. Ah, pastor, por favor, tem umas mensagens lá que eu não entendo. Durante alguns anos, eu achei que as mulheres não iriam para o céu. De verdade. Eu acreditei teologicamente que mulher não ia poder estar no céu. Pelo menos por um tempo. Porque a Bíblia lá diz que haverá silêncio por 30 minutos no céu. Olha para o seu vizinho: cuidado com o que você interpreta da Bíblia.
que não haverá janta essa noite para alguns. E outras coisas, né? Lojinha de doce. Vamos continuar. Eu fico tão impressionado, queridos, como a palavra de Deus está cheia de coisas em códigos, que depois que você tem como decifrar os códigos, é tão fácil de você praticar. Por exemplo, nós acabamos de ler que a menorá foi feita para estar diante de você. Não é para você comprar uma menorá ou ir na Senhor Galileu lá e comprar uma camiseta da menorá. Você pode até fazer isso, mas não é isso. O que Deus quer é que você peça que o Espírito de Deus viva dentro de você, de maneira que Ele te lembre, obrigado, a cada dia da palavra. O Espírito Santo habita em você para trazer o combustível para a sua lâmpada continuar acesa. Posso ouvir amém? Amém? E você precisa disso. Você precisa dessa menorá. Olha para o seu vizinho e diga: como é que vai sua lâmpada? Deus estava dizendo aqui: arranje as lâmpadas de maneira que elas fiquem na sua frente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: ponha um lugar para o Espírito Santo de prioridade na sua vida. Você sabia que o Espírito Santo pode ir com você no banheiro e não é pecado? Você sabia que o Espírito Santo pode ir com você para o trabalho e não é pecado? Você sabia que o Espírito Santo vai com você até onde você peca? Porque se um dia o Espírito Santo sair, nunca mais você se arrepende, porque Ele é o único que tem o poder de te convencer. Porque tem umas teologias que dizem: não, o Espírito Santo se afastou de mim. Não sei a Bíblia da mandala que você leu, mas tem algum negócio estranho. Ah não, mas Davi falou: não retires de mim o Espírito Santo. Espera um minutinho, mas esse canalha que acabou de dizer isso, tinha pegado a mulher do outro. Isso quer dizer, se não retire de mim, é porque ainda não tinha se retirado, sim ou não? Isso quer dizer que o Espírito Santo continuava ali em Davi, mesmo ele fazendo a meleca que ele fez, só não se manifestava mais, mas estava ali. Hello? Só que Davi não dava mais lugar para ele, porque se Davi desse lugar para ele, ele não pegava a mulher dos outros. Quantos estão comigo? Então diga: eu tenho que pôr um lugar especial para o Espírito Santo na minha vida. E o que é pôr um lugar especial para o Espírito Santo? Vou tentar te explicar de maneira prática. Quem aqui já se encheu tanto de alguém que você arranjou uma maneira de fingir que essa pessoa não existe mais? Levanta a mão. Não precisa dizer que é seu irmão, seu cunhado, sua sogra. Mas parece que quando essa pessoa fala, ela não existe. Alguém já fez isso na vida? Vamos lá, confessa. O problema é que tem gente que faz isso com o Espírito Santo. E a gente só quer que o Espírito Santo fale no culto. Vai vir adorando unidade. No primeiro gen eu quero já sentir o sovaco arrepiar. Jesus. Xarai. Declébias. Né? Saiu o Espírito Santo. Fica quieto aí, no próximo adorando o Senhor volta. Ou na hora que eu preciso de uma oração de emergência. Senhor, valei-me. Aí o Senhor, parece que o Espírito Santo tem um botão de on-off, já viu? On-off, on-off. Não, ponha um lugar na sua vida onde o Espírito Santo pode falar qualquer coisa. E se você estiver indo aqui, o Espírito Santo, fala: não vá aqui. Se você estiver entrando num lugar, ele diz: não é aqui, vai em outro. Quando você estiver na fila, Deus vai falar: muda de fila e vai para outro lugar. Porque se você quer ser luz, agora eu vou lá pular para o último ponto, por 30 segundos e volto. Se você quer ser luz nesse mundo, você tem que entrar no banco, não pensando na menor fila, pensando em qual fila que eu vou entrar, onde eu posso ser luz, onde eu posso profetizar para quem está na frente, atrás e quem vai me atender. Porque o problema é que a gente entra pensando no nosso problema. Querido, você não tem problema. O único problema seu é ouvir a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus e fizer a vontade de Deus, todos os seus problemas estão resolvidos. Volta para a aula número 1, para o ponto número 1. Lâmpada para os meus pés. A luz representa o próprio Deus Pai. É o próprio Pai. Quando você é resolvido na sua paternidade, você tem luz. Quando você tem Deus como teu Pai, podem falar o que quiser de você. O grande problema de muitos teólogos e muitos pregadores é que eles dão uma ênfase nas 3 últimas tentações de Jesus, como se 40 dias Jesus tivesse passado no Beach Park, tomando água de coco,
com 40 concubinas. Não, cara. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado 40 dias. As tentações não foram no último dia. Porque tem gente que fala, não, você jejua e no final você é tentado. Não, o final é o final. Mas você jejua, você é tentado no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, você é tentado todos os dias. E Jesus todos os dias estava lá. E se ele não tivesse a luz do Pai, e o que iluminou Jesus aqueles 40 dias no deserto, foi uma palavra do Pai. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por isso que o salmista diz, e eu creio que o que alimentava Jesus no deserto, aqueles 40 dias, é: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Querido, quem aqui já não teve um desejo de comer um negócio? Eu estou escrevendo um livro sobre os 10 mandamentos, e na parte sobre cobiça é muito interessante. Outro dia eu citei isso numa pregação minha. Porque nós temos problema de falar com a gente mesmo. Por isso que a gente paga terapeuta, pede gabinete. Porque se você conversar mais com você e com o Espírito Santo, você precisa menos de gente falando. E eu não estou dizendo que não é para você precisar dos outros. Mas o que eu estou dizendo é, se você se resolver com você, você está resolvido. Mas, gente, tem cada coisa que tem poder. Na minha vida, por exemplo, tem um ser que fala comigo. Esse ser chama-se Cacau. E não é o guitarrista, que é meu amigo, que me escreve. Tá, mas, gente, alguém aqui já conversou? Chocolate parece que tem um poder de consolar a gente. É verdade ou não é? Você está ali, deu chocolate. Oi. Você fala, oi. É um negócio, parece que ele fala com a gente. Olá. Você merece, venha, me deguste, né? E parece que por alguns segundos você se sente assim, uau, eu tenho um amigo, meu amigo Toblerone, meu amigo Diamante Negro, meu amigo Galac, meu amigo Lindt, meu amigo Trufa, né? Eu começo a ter amigos. Imagine Jesus pensando, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Tem gente que gosta de ir lá para o fim da história e dizer, os anjos vieram servir Jesus, aleluia. Mas por 40 dias Jesus se serviu como sacrifício vivo, provando que é possível um ser humano não depender de nada daqui da terra, a não ser de Deus. E o Pai é essa luz que iluminou Jesus. A lâmpada representa o próprio Senhor Jesus. E o óleo, o Espírito Santo. O combustível. Lá em Êxodo 27:20 diz: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Em outras palavras, está dizendo, vai e tenha um relacionamento direto com o Espírito Santo. Vou repetir, na bibliaprática.com.br diz, vai e fale com o Espírito Santo. Não é pecado você ler um livro, principalmente os do apóstolo Maurício. Mas nada substitui o teu relacionamento com o Espírito Santo. Nada substitui a leitura da palavra. Não é pecado assistir no YouTube pregações, mas nada substitui você sentar e ouvir o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, vai e converse com o Espírito Santo. Tragam esse azeite puro de oliveira batido para o candelabro. Isso quer dizer, todos os dias dê um tempo para que o Espírito Santo encha você, para que haja lâmpada acesa, quanto tempo? Continuamente. Se Jesus é a lâmpada, e Jesus é a palavra encarnada, quantos acreditam nisso? Porque a Bíblia diz, o verbo se fez carne. Então, Jesus é o verbo vivo, Ele é a palavra encarnada, então Ele é a lâmpada que está aqui. Para que essa lâmpada seja constante, e eu não tropece no meu caminho, eu preciso todo dia dar lugar para o Espírito Santo. E todo dia pedir para o Espírito Santo me guiar. A Bíblia está afirmando que qualquer hora
Qualquer instante que você precisar, a luz, diga a presença do Pai. A lâmpada, diga Jesus, vai estar presente e você não vai tropeçar e não vai desviar. Por isso ele diz, o Senhor dá ordem aos anjos para eu não tropeçar. Mas como que eu vou ter certeza disso? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Lá em Provérbios 6:23 diz, porque o mandamento é lâmpada. Peraí, mas Jesus não é a lâmpada? É. E se Jesus é a lâmpada, e o mandamento é a lâmpada, quer dizer que quando Jesus diz, não cobiçarás, não matarás, não roubarás, na verdade é Jesus falando para você, você não precisa disso. Você não precisa cobiçar nada, porque o que eu tenho para você é melhor do que você pode pedir, pensar, imaginar. Você não precisa roubar nada, porque eu te dou poder de trabalhar e conseguir multiplicar a riqueza. Eu te dei criatividade, eu te dei talento. Você não precisa adulterar. Você não precisa mentir. Quantos estão me entendendo? O mandamento é lâmpada. E a instrução, diga a lei, é a luz. Ou seja, a própria instrução, a própria lei é o Pai. É o Pai te protegendo. Então, a próxima vez que você ouvir um irmão falto de entendimento, essa é a maneira mais educada que minha mãe me deu de explicar sobre uma pessoa tapada. E para não chamar de idiota, mas vamos lá. Eu não falei, eu só expliquei. Então, próxima vez que você tiver com uma pessoa falta de entendimento, que vira para você e fala, nós estamos na área da graça, mano. Acabou a lei. Você fala para ele, empresta sua carteira, por favor. Aí pega e põe no bolso. Fala, tudo graça, mano. Já é. Pronto. Não, que isso, mano? Ué, estamos na graça. Graça te basta. Ou então você pede para ele ler com o Espírito Santo isso aqui. Mas você não lê para ele. Você fala, vai para a tua casa. Faz um jejum de 40 dias sem comer. Só bebe água. E quando acabar, se você sobreviver e não surtar, você lê Provérbios 6 e pede para o Espírito Santo te ajudar. Porque no verso 23 diz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Ai, gente, quem gosta de ser repreendido aqui? Quem conheceu Robertânia, louva a Deus pela vida do Ari. Se alguém conhece um agente de transformação humano, chama-se apóstolo Ari. Alguém diga aleluia, amém. Quem fez escola Shofar antes do Ari? Gente, vocês sabem o que eu estou dizendo, é verdade ou não é? Gente, eu já vi Robertânia esculachar militar, major. O major caía assim, e falei, meu Deus. O nosso guarda aqui, o Gilson, falou, Robertânia, não se fala assim com militar. Agora não, gente, Robertânia é só 44 dentes. Colgate. Está ali, sempre feliz, tranquila, calma, sereno. Depois tem gente que diz que sexo não faz bem. Vamos lá, continuando. Eu falei alguma coisa? Lá em Provérbios 6, volta o texto aí, irmãos, não vou me perder aqui. Diga, a lâmpada me faz não pecar. Não é obediência ao mandamento, mas é andar na presença que faz diferença. É Jesus em você. Não é não pecar para conseguir algo. É porque você foi alcançado por alguém que você não peca. Porque esse alguém está com você. A instrução, diga a lei, é a própria presença do Pai em você. Não são só 613 mitzvots, mas são 613 pontos que Deus colocou para reger o universo. Se você começar a estudar esses números na Bíblia, você fica doido. Se você pegar alguém que entende de número e explica para você os números, você fala, hã? Deus criou todo um universo e Ele codificou esse universo em números e letras. E Ele botou isso escondido. Eu estava estudando outro dia sobre o número 18, eu fui vendo uma sequência de números.
Na hora que eu vi, passaram 2 horas, eu queria só ver 5 minutos sobre o número 18. E eu não cheguei no número 18. Eu ainda estava no 1. Amanhã de manhã eu vou falar um pouco sobre isso, sobre Deus ser primeiro na nossa vida. Por que Deus quer ser primeiro? Olha para o seu vizinho e diga, o que está sendo primeiro na sua vida? Eu respondo para você o que está sendo primeiro na sua vida. Me mostra a sua conta bancária, eu te mostro quem é o primeiro da sua vida. Eu respondo quem está sendo primeiro. Me mostra seus exames físicos, eu mostro quem está sendo primeiro na sua vida. Eu respondo quem está sendo primeiro. Me mostra seus relacionamentos, eu te mostro quem está sendo primeiro. Se Deus está em primeiro lugar, não é que você não vai ter problema. Pelo contrário, você vai ter mais problema. Porque as trevas vão cair matando em você. Mas em todas você vai vencer. Em todas você é mais que vencedor. Porque você não vai entender vitória como a gente entende. Outro dia eu ouvi uma frase que me incomodou. A pessoa disse, não basta ser justo. Eu falei, Deus, por que eu estou incomodado? Deus falou, porque eu não quero que ninguém seja justo. Porque eu já sou justo. Eu quero simplesmente que as pessoas andem comigo e façam o que eu quero. Porque a sua justiça não passa de trapo de imundície. Então, quando eu estou sendo justo, eu estou sendo justo na minha limitação de conhecimento. Eu estou sendo justo aos meus próprios olhos. Mas quando eu estou fazendo a vontade de Deus, pode nem parecer justo. Você concorda comigo que tem certas coisas na Bíblia que a gente acha injusto? Por exemplo, você pegar um mentiroso salafrário que faz uma besteira e ainda recompensar esse cara. Eu vou pular um pouquinho para o ponto número 2 e volto para o número 1. No ponto número 2 fala sobre luz para o meu caminho, certo? Então, o que é luz para o meu caminho? Porque lâmpada para os pés fala do já. Amém? Meu pé está sempre aqui, meu pé não vai estar lá, meu pé está aqui, dentro do raio dos meus olhos. Então eu estou num ponto que está dizendo para você o que fazer já. Mas no ponto número 2 a gente vai falar um pouquinho sobre além, luz para o meu caminho, mostrando o meu futuro. Mulher, quando você estiver tendo problema com seu marido, lembre-se, pegue lá na Bíblia, eu vou pular para o 3 também, estou falando do 2 e do 3. Pegue na Bíblia versículos sobre mulher e marido. Por exemplo, tem uma mulher na Bíblia que é um exemplo para a gente, Sara. Sara chamava Abraão de Senhor. Quantos entenderam? Gente, eu escuto isso, o Benjamin, todo dia lá em casa. Toda vez que eu faço alguma coisa errada, para o aluno não jogar um negócio e falar, Senhor, eu acho que é para mim. E Deus fala, não é para você. Mas amém, ela está alcançando a divindade. Porque talvez alguém fale, se eu fosse mulher de Abraão, eu chamava ele de Senhor. Mas esse desgraçado, tá bom, querida, você está esquecendo quem foi Abraão? Um mentiroso que entregou Sara para transar com outro cara para ele livrar o pescoço dele? É muito fácil eu ler a Bíblia e esquecer os obtusos da Bíblia. Não, estava lá, está registrado. Abraão mentiu. O próprio selfie de uma égua, mentiu 2 vezes. E bota a dona Maria, não, pode pegar, ela é minha irmã. Não é de se estranhar que mais para frente você lê, tendo cessado, né? A irmã fechou a lojinha de doces mais cedo, mas amém, vamos continuar. Maurício, por que você está falando isso? Porque às vezes eu olho para a Bíblia e não sei o que fazer. É muito fácil eu dizer lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, mas não sei o que é isso. Lâmpada para os meus pés é eu pegar a Bíblia e dizer, para que serve isso hoje? O que eu faço no meu trabalho? Porque se eu estou numa escola que se chama Iluminados, eu estou sendo iluminado para levar luz para os outros. E por eu levar a luz para os outros, vai ter 2 reações. Uns vão gostar, outros vão odiar. Os que forem libertos vão gostar. Os que não querem ser libertos vão odiar. Os que querem sair do pecado vão amar você. Os que não querem sair do pecado vão te detestar. E você vai ser perseguido. E se você não souber reagir, você vira uma luz que começa a matar as pessoas. Porque daí você transforma a sua oração, a sua súplica em feitiçaria.
Porque você não ora mais com compaixão, você ora com raiva. Você começa a desejar o mal das pessoas. Aí a luz já não está mais dentro de você, mas as trevas já tomaram lugar de você. Amém? Estão comigo até aqui? Lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 15, tem uma história legal, ou uma sequência de histórias, que Jesus fala sobre 3 coisas perdidas. Primeiro a ovelha, depois a moeda, depois o filho. A gente está acostumado à história do filho pródigo, certo? E aqui fala da ovelha, se tiver 99 no aprisco, uma se perdeu. Mas eu queria focar alguns instantes na moeda. Porque aqui tem um ensino muito prático e objetivo para a gente. Porque diz aqui, Lucas 15, 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma não acende a candeia, diga lâmpada, e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Querido, isso aqui é um exemplo óbvio no natural. Perdeu o negócio, acende luz, vai atrás, ilumina. Quem aqui já não usou o celular para iluminar embaixo do banco para ver se acha um negócio? Normal, está aqui. Mas eu queria fazer algumas aplicações mais práticas do que essa. Nos últimos anos, pense se você perdeu um amigo, se você perdeu algum relacionamento, se você perdeu um filho, uma filha espiritual. Eu não estou falando fisicamente apenas, eu estou falando espiritualmente, emocionalmente. Se você perdeu um investimento, se você perdeu uma oportunidade, um caminho. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você aqui? A melhor coisa que você pode fazer quando você perdeu alguma coisa é ler a Bíblia. Agora, o problema é que quando você perdeu algo, alguém, quando você está sem direção, você perdeu o rumo, a última coisa que você quer fazer é ler a Bíblia. É verdade ou não é? Você fica mal, você fala, vou ler a Bíblia para quê? Olha para o seu vizinho e diga, está perdido? Acende a lâmpada. Todas as vezes que eu e você não estivermos bem, ao invés de conversar com o cacau, com coisas líquidas, alguns, infelizmente, conversam com fumaça. Ontem me pediram para conversar com uma pessoa, e eu perguntei para essa pessoa, fumou, gostou? E a pessoa ficou assim, será que é pegadinha do pastor? Eu falei, irmão, eu fumei 8 anos e gostei. Porque se eu falar para você que eu fumei maconha 8 anos e não gostei, eu era um burro masoquista, você concorda? Era legal, cara. Dava uma luz. Não vou dizer que não dá prazer, mas o dia que eu descobri que eu posso ter muito mais do que essa luz, sem ter que perder meus neurônios, foi muito mais legal. Aí o cara olhou para a minha cara e falou, hã? Eu falei, bicho, deixa eu te explicar uma coisa. Você conhece gente que sente cócegas? Sim. E você conhece gente que não sente cócegas? Sim. Eu falei, então, adianta você pegar um cara que não sente cócegas, ficar cutucando, passando... Não, não adianta. Eu falei, então é a mesma coisa. Se você fumou um baseado e gostou, tem muito mais do que isso. Mas pede porque criou o Delta 9 tetraído-canabinol. O cara que disse, haja cannabis. Sem cannabis fazer você sentir a mesma coisa. Porque a cannabis sativa, ou o álcool etílico, ou seja o que for, apenas é um catalisador para você sentir aquilo que você nasceu para sentir. Porque Deus é o Deus da nossa grande alegria. E quando você lê em hebraico aquela palavra, é o seguinte, Deus é o Deus que te leva em portais dimensionais para sentir e ter experiências sobre e naturais. Maurício, o que é isso? É aula para libertação de vício. Eu também estou escrevendo um livrinho sobre libertação de vício. Só um ex-viciado pode fazer isso. Por quê? Porque todos os nossos vícios estão ligados a prazer. Minutos, segundos de prazer. Que Satanás nos engana dizendo, você não vive sem isso. Não, querido, eu vivo sem qualquer coisa, só não vivo sem Deus. Porque o Deus que criou todas as coisas é poderoso para fazer em mim o que Ele quiser. Eu e você precisamos entender e aprender isso. Lâmpada para os meus pés é saber
que eu hoje estou firmado na rocha. E se eu não estou, saber que a misericórdia e a graça de Deus já estão à disposição para eu ir para a rocha. Mas e a lei? A lei está aí para me proteger. Não faça isso, senão você vai sofrer. Uma pessoa que adultera não gera apenas sofrimento para ela gera sofrimento para ela, para o cônjuge, para outra pessoa, para o filho, para o pai, para os amigos. É verdade ou não é? Então, quando Deus diz não adultera, Deus não está dizendo não tenha prazer. Deus está dizendo tenha prazer com a mulher da tua mocidade. E Ele não diz que é para ter só na mocidade. Meu avô tinha 78 anos de idade e eu via ele entrando no quarto, saindo do quarto. E é legal quando você mora numa casa que só tem um banheiro. Aí você vê, 1h da manhã seu avô passando para tomar banho. Você fala, por que um velho vai tomar banho? Daqui a pouco minha avó. Cara, isso é um DNA, uma genética. Aleluia. Maurício, você só pensa nisso, não, eu penso em outras coisas também. Mas isso faz parte da minha lista das 10 coisas. Ué, louvado seja Deus, cada um tem sua lista. Ponto número 2, luz para o meu caminho. Já tentaram me forçar aí para o ponto número 2, agora eu estou indo. 1 João capítulo 1, vamos lá. Luz para o meu caminho. Então agora eu vou falar um pouquinho de mais para frente, de futuro. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é o quê? Alô? Deus é o quê? 1:5, 1 João 1:5. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Lembra que eu disse que Deus Pai é luz? Está aqui na Bíblia, eu não inventei. Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos ler de outro jeito? Se não nos enchemos da palavra dele, mas dizemos que somos dele, somos um baita de um estelionatário gospel. Estamos inventando que estamos andando com Deus, porque se a palavra de Deus é luz, e Deus é luz, e eu estou dizendo que eu ando com Ele, que eu tenho comunhão com Ele, mas eu ando em trevas, ou seja, minhas atitudes não glorificam a Deus, eu não passo de um mentiroso. Verso 7, se porém andarmos na luz, isso quer dizer, na vontade de Deus, na palavra de Deus, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ei, espera aí, lembra que as últimas perguntas que eu fiz no ponto número 1 foi, você perdeu algum relacionamento? Analise se da tua parte não faltou luz. Não fique acusando o outro, mas olhe para você mesmo, aonde você faltou com a verdade, onde você não foi transparente, onde você não andou uma segunda milha, onde você não viveu o que a palavra diz que é perdoar 70 vezes 7. Nós só mantemos comunhão uns com os outros se nós andarmos na palavra de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe por que tem gente que faz ministração após ministração após ministração e parece que nunca é liberto? Porque não anda na luz. Pega a luz sexta-feira no Shabat, Shabat, Shalom, Rei. Pega a luz. E eu chamo isso de gato gospel. Sabe o que é gato gospel? Você vem no culto aqui, tá, liga na luz do negrão. Fala oi, negrão. Tá? Meu, você vê esse cara cantando, você acha que você canta também. Ele canta tão alto que você canta junto, você acha que você está cantando. Deixa eu desligar o microfone dele. Você estava no gato, você ligou no gato dele. Quantos aqui já entraram numa sala que tinha um monte de gente profetizando, você também começou a profetizar? Pá, gato gospel. Entrou no Wi-Fi dos outros. Estou vendo também. Cara, onde está isso? Na Bíblia. Filho de uma égua do primeiro rei de Israel, estava andando, encontrou um bando de gente, saiu profetizando. Diga mais, rato que vive no forno, não vira bolo. Está lá, está junto, fica até com o cheirinho do fubá, mas não é bolo. Diga, eu tenho que nascer de novo. Eu preciso nascer de novo.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Por que tem pecado que não está sendo purificado? Porque a pessoa não está andando na luz. Naquela área, ela não deixa a luz, ela não se expõe à luz. João 3,20. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Eita! Toda vez que eu quero o seu mal, que eu falo mal de você, por frente, por trás ou no Facebook, né? Porque tem maneiras de dizer, eu posso falar na sua cara, eu posso falar quando você sair, ou eu posso falar no Facebook. Não, mas eu não falei o nome dele, mas todo mundo sabe que é ele. Né? Você escreve lá, desabafa no Facebook. Você aborrece a luz, você está aborrecendo Deus. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Eu vou citar a frase de um pastor antigo, chamado R.A. Torrey, e ele diz o seguinte: o pecado vai te manter longe da Bíblia, mas a Bíblia vai te manter longe do pecado. Quando eu pedi libertação para Deus, na área sexual, essa foi a frase que mudou minha vida. Eu já tinha sido liberto das drogas, eu já tinha sido liberto da violência, mas eu não conseguia ter minha mente pura sexualmente. E quando eu entendi que quanto mais eu pecava, mais longe da palavra eu ficava, mais longe de Deus eu ficava. Mas quanto mais Bíblia eu lia, mais a Bíblia limpava meus olhos, limpava meus ouvidos, limpava minha boca, limpava o meu coração. Eu me apaixonei pela Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, nesses últimos 26 anos. Eu quero ler pelo menos mais 100 vezes antes de Jesus vir me buscar. Porque todos os dias que eu vou na casa dos meus pais, eu vejo meu pai com 92, e daqui a pouco ele faz 93, sentadinho com a minha mãe, ou cantando, ou orando, ou lendo a Bíblia. Eu profetizei sobre os tesouros escondidos, eu achei que estava abafando. Meu pai falou, eu oro isso todo dia. Lógico, o cara está com 92 anos, está lá na frente. Não, não é por 92 anos, é porque todo dia ele está se enchendo da palavra. Eu não sei quantos anos eu e você vamos ter de vida. Eu não sei se nós vamos chegar a esse tempo, se Jesus volta antes, ou se nós vamos ser promovidos antes, mas eu sei que eu quero ter os meus melhores dias ainda. Eu quero ter os meus melhores dias ainda. Eu tenho alvos para o meu físico, eu tenho alvos para as minhas finanças, eu tenho alvos para a minha família, eu tenho alvos para a família MCI, eu tenho alvos para a escola Chofar. Isso é o que me mantém. Maurício, todos os alvos que você pôs no ano passado, você conseguiu cumprir? Não. Então para que pôr alvo? Porque se eu não tivesse alvo, teria sido o pior ano da minha vida. Mas por eu ter tido alvo, eu terminei o ano muito feliz. Em algumas coisas eu andei metade, outras coisas eu andei 90%, outras coisas eu consegui cumprir. Mas eu não andei perdido à toa na vida, eu não perdi um minuto sequer da minha vida o ano passado. Em todas as áreas eu tinha uma meta. E eu coloquei um plano diante de Deus. Onde eu pequei? Em muitos desses planos, eu não parei para ouvir a resposta certa do Senhor. E o meu pecado, aos 48 anos de idade, 23 anos de ministério, foi viver na luz da velha revelação em algumas áreas. E ao fazer a minha análise pessoal no fim de 2017, eu vi que 99,9% das coisas que eu acertei foram porque eu andei na luz. E 99,9% das coisas que eu errei foi porque eu não andei na luz. O que quer dizer isso, Maurício? O 0,1% é a taxa da graça. Como assim?
tem vezes que você faz tudo errado e dá certo. Já aconteceu isso com você? Diga, isso é graça. Você não nasceu virado para a lua porque você não é filho de Lilith. Posso ouvir amém? Isso é graça. Mas, cara, se eu fizer planos e ouvir Deus a cada dia, eu vou fazer o que Deus quer. Mas ouçam com muita atenção o que eu quero dizer agora. A primeira coisa que eu e você devemos fazer quando nós tivermos um problema é ler a Bíblia. Eu vou repetir o que eu estou te dizendo. Nós acabamos de ler, há pouco tempo atrás, João 3,20, que diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Ou seja, quem peca, para de ler a Bíblia. Conseguiu entender isso aqui? Quantos aqui já passaram por isso? Pecou e parou de ler a Bíblia? Levanta a mão. Você tinha um hábito de ler a Bíblia, pisou na bola, brigou com o marido, fez alguma coisa errada, você desanima. A primeira coisa é: não vou ler a Bíblia. Sendo que a primeira coisa que nós deveríamos fazer depois de pecar é ir ler a Bíblia. Mas para quê? Para ela me acusar? Não. Para ela mostrar onde eu pequei. A Bíblia não está ali para me acusar, nem muito menos para me condenar, mas para mostrar para mim: aqui você errou, filha. E eu não te jogo fora, eu vou te ajudar a jogar fora esse hábito. Eu vou te ajudar a jogar fora essa reação, mas você não. Então ouçam com muita atenção. A primeira coisa que eu devo fazer é ler a Bíblia. Maurício, quando você aprendeu isso? Nas semanas que antecederam minha conversão. Espera aí, não entendi. Antes de você se converter, você aprendeu isso? Foi. Deixa eu te explicar do que eu estou falando. Aos 17 anos de idade, eu aceitei Jesus por medo. Tá? Jesus entrou no meu quarto, eu estava fumando maconha, fiquei apavorado, fui para a igreja. Né? Falei: meu Deus, Jesus, olhos de fogo, tá? Fiquei, deu ruim. Fui para a igreja, consegui ficar do dia 25 de dezembro até o carnaval, sem fumar, sem cheirar, sem beber, sem pegar mulher. Fui para o acampamento de carnaval, foi uma benção, consegui a namoradinha que eu queria na igreja. Né? Passados alguns dias, chegou a Semana Santa, a minha não foi tão, que daí minha prima me pegou. Mas essa é uma outra história. Né? Todo mundo tem uma história que alguém te pegou. Né? Minha mulher não acredita, mas eu falo, eu era uma pessoa inocente. A pessoa vinha, eu consolava a pessoa, mas nunca fui atrás de ninguém. Nem da Lúcia, ela que veio atrás de mim. Vamos. E eu passei 5 anos na igreja. Eu já não pulava. Gente, uma coisa eu fui liberto: de carnaval. Nunca mais pulei carnaval. Tá? Mas eu fiquei 5 anos na igreja, fumando, cheirando, bebendo, pegando a mulherada. E eu tocava na igreja. Dava até aula de escola dominical. Às vezes saía da balada às 5 horas da manhã, azedo, cozido. Ia tomar 4 litros de café, tomar banho, tapa na cara para ir dar aula de escola dominical. Você vê que Deus usa qualquer idiota, mula. Talvez, naqueles dias, se eu morresse, meus alunos iam para o céu e eu ia para o inferno. Então isso quer dizer, eu era convencido de que Deus salvava, mas eu não era convertido, eu não era nascido de novo. Mas por conta de ter que dar aula de escola dominical, eu comecei a ler a Bíblia. E por conta de ler a Bíblia, a luz começou a incomodar uns negócios em mim. E aí, eu perdi meu primo de overdose. Ministro de louvor, filho do pastor da igreja. 4 anos de medicina, aquilo lá começou a mexer comigo. E a maneira que ele morreu não foi muito bacana, porque ele morreu nos braços do pai, dizendo: pai, eu estou indo para o inferno, me salva. Eu comecei a ter um confronto de realidade, aos 22 anos de idade. Eu comecei a ler a Bíblia. E um dia saí, e uma menina veio e trouxe um baseado, eu fumei o baseado. Faziam alguns dias que eu não fumava. Gente, aquilo me fez tão mal. E era 3 horas da manhã, eu fui para debaixo do viaduto, ali em Pindamonhangaba. Eu ouvi uma voz falando: pegue a sua Bíblia no carro e leia. Eu fiquei das 3 da manhã às 9 da manhã lendo a Bíblia.
E às 9 da manhã, do jeito que eu estava, fedido de maconha, eu fui para a igreja. Faltavam 2, 3 semanas para eu ser salvo. Isso foi o que me deu força, na última semana, de ligar para minha mãe e falar: manda aquelas mulheres orar, chama as mulheres que eu estou morrendo. Mas eu experimentei, antes de nascer de novo, o poder da Bíblia. E eu fiquei das 3 da manhã às 9 da manhã lendo aquilo, entrava em mim. E eu chorava dizendo: Deus, eu não te sinto mais. Lógico, eu estava sentindo o poder da maconha. E o baseado era bom. Então demorou, mas naquelas 6 horas eu pude experimentar que a Bíblia pode me desintoxicar. Que a Bíblia pode me limpar. O que eu estou te contando aqui não é história do que eu vi na internet, do que eu li dos outros. O que eu estou te contando é minha vida, para te dizer: cara, tem a sua história. Seja iluminado você. Deus já tinha um plano para mim no dia que eu fumei aquele baseado, no dia que eu estava debaixo da ponte. Mas o que determinou eu entrar nesse plano ou não, foi minha decisão de mergulhar na palavra e falar: eu quero a Bíblia. Eu quero ler as Escrituras. O que me ajudou a ser convencido do pecado, além de todas as orações, de todas as coisas que eu recebi de graça, foi simplesmente a palavra de Deus. Diga para o seu vizinho: quando você pisar na bola, leia a Bíblia. Quando você se perde, a primeira coisa que você faz, você procura o GPS. Ou pergunta para alguém. Se for mulher, se for homem, fica 40 anos andando no deserto. A grande pergunta é o seguinte: o que fazer no meio desse mundo perdido? Antigamente era fácil, existia homem, mulher e quem não queria ser. Agora tem tantos, você não sabe mais. Antigamente era normal você zoar com os outros, hoje é da cadeia. Gente, eu cresci ouvindo um monte de coisa. Você é gordo, você tem a perna torta, não processei ninguém. Já fui patrão da maioria desses caras que zoaram comigo. E não estou falando isso por orgulho. Eu só estou dizendo: eu não precisei brigar com ninguém para ser quem eu sou. Não precisei de nada além da palavra de Deus me transformar. A minha grande pergunta para você nesse ponto número 2 é: onde você quer estar daqui a 1 ano? O que você quer apresentar para Deus daqui a 10 anos? Porque se a lâmpada para os nossos pés é suficiente para o já, a luz para o nosso caminho determina o que vai acontecer nos próximos meses e anos da nossa vida. A grande pergunta, então, depois dessa pergunta, é o que fazer? Como que eu posso ouvir Deus? Porque tudo bem, a Bíblia vai entrar, mas como que eu ouço? Então eu quero te dar uma coisa prática, e principalmente você que está fazendo a escola, nesses 21 dias pratique isso. Eu estou te dando algo que é o que eu vivo, que é a minha maneira de ser. Você pode criar a sua, mas a primeira coisa que eu aprendi é entrar na presença de Deus. Mas como, Maurício, entrar na presença de Deus? Primeiro, agradeça e louve. Salmo 100, verso 4 diz: entrando por suas portas com ações de graça. Agradeça que você está vivo. Ah, mas eu estou com dor. Agradeça que você está com dor. Querido, dor é um sinal de vida. Quer a prova disso? Vai no cemitério e pergunta se alguém está com dor. Eu fumei maconha há muitos anos no cemitério, nunca vi ninguém reclamar. Ai, está doendo minha coluna. Não. Os mortos estão lá tranquilos. O máximo que acontece é houve umas explosões de gás. Pô! É o máximo que acontece, que a podridão do corpo humano. Ninguém reclama. Vai no velório e vê se a pessoa está reclamando, está com dor de cabeça. Não está. Tá cheio de algodão no nariz. Acabou, não tem mais dor. Você tem dor, está vivo. Deus, obrigado que eu estou tendo essa dor. Mas dá para tirar? Dá para tirar essa dor? Está ruim, não estou gostando. Começa agradecendo. E ele diz: entrando por sua porta com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Como eu faço? Eu começo a agradecer e boto uma música que eu gosto. Boto uma canção que me ajude. Eu passo alguns minutos. Às vezes, em segundos, eu sinto a presença de Deus. Às vezes demora 2, 3 músicas, 4 músicas.
Às vezes eu não sinto nada e estou ali. E aí eu começo a fazer o 2, orar. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. De novo, gratidão. Que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Porque tem gente que fala, não, Deus sabe tudo. Querido, eu sei que Deus sabe tudo. Mas esse verso aqui está escrito para dizer para o seguinte: Deus está dizendo para você, escuta Deus falando com você, se algo está no seu coração, se você está preocupado, fale comigo sobre o assunto. Põe para fora, desabafe. Você tem algum pedido? Faz. Você quer falar sobre sua família? Fala. Quer falar sobre aquela pessoa que pisou na bola com você? Fala. Quer falar sobre a saúde de alguém? Fala para mim. Seja o assunto que for, conta para mim. Deus está escrevendo isso aqui. E a maneira de ler Filipenses 4:6 é essa. É Deus dizendo: ei, seja o assunto que for, eu tenho tempo para te ouvir. E eu não vou me escandalizar. E nada vai me surpreender. Sabe o que quer dizer isso? Onisciência. Deus já sabe tudo. Ele não vai virar e falar por Miguel, falar, anota aí que eu só não tinha ouvido. Deus sabe, mas Ele sabe que você precisa falar, que você precisa pôr para fora. Fale comigo sobre o assunto. Você tem um pedido? Faz. Qual a melhor maneira de você fazer isso? Compra um caderninho ou abre nas suas anotações seus pedidos de oração do mês e começa a anotar, escreve. Senhor, eu quero a salvação do Astolfo. O senhor só sabe que eu amo Astolfo, o Astolfo está meio ruim aí, e não sei o quê, caixa de fósforo. Escreve. Fala com Deus e escreve. Muitas vezes, quando eu estou escrevendo os meus pedidos de oração, Deus já vai me respondendo. Eu cuido dele. Eu envio alguém para falar com ele. Mas você tem que ter a sua experiência. Ontem, Tiago, posso contar? Cadê o Tiago? Sumiu? Estava ali. Posso contar o que aconteceu ontem? Do seu presente? A gente foi comer junto, a gente descobriu que tem um restaurante aqui, o aniversariante não paga. Então a gente levou 2 aniversariantes, um de ontem e um de hoje. Cadê a pastora? E a gente ficou até 00:01, porque daí os 2 não pagaram, entendeu, né? Tá, 00:00 pagamos a conta do Tiago, não pagou. Aí 00:01 pagamos da pastora, pronto, empatou. Mas a gente estava lá e o Wanderson trouxe um presente. E quem deu o presente para o Tiago? O vô dele, que ainda não é crente. Quantos entenderam? Ainda não é crente. Já é e não sabe. Mas o que o vô perguntou para o pai? Como é que está o Tiago? Está bem. O que ele fez com o violão? O Wanderson pegou e mostrou o vídeo do hangar, ou do super hangar, não sei. E mostrou o Tiago ministrando. O rapaz é bom, vô, né? Tem que baixar a bola dele, senão. Mas tá bom, tá. Resumindo a ópera. Na listinha de oração do Tiago, existia um negócio escrito teclado. E ontem ele ganhou um teclado da Roland. Que o vô dele, que não sabe ainda que é crente, mandou para ele de oferta. O avô dele já é investidor do ministério. Cada música que ele fizer, cada demônio que for expulso, cada vida que for salva, está no galardão do vô. Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Eu tenho certeza que na listinha de oração do Tiago, não tem só um teclado, mas tem a salvação de toda a família dele. O mesmo Deus que dá um teclado, muda a história da sua família. O mesmo Deus, mas você precisa fazer conhecido. Ore, fale, escreva, ponha em prática. Então entre com gratidão, adore, ore. E por último, proclame a palavra. No meio do processo, Deus vai falar com você. Declare a palavra sobre o assunto. Faça uma pesquisa sobre o assunto. Está com dor? Põe lá, dor.
na Bíblia, vai aparecer. Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas dores. Comece a proclamar, comece a declarar em voz alta a Bíblia. Eu vi o testemunho de um pastor, hoje a igreja dele tem mais de 40 mil membros. Quando a igreja dele estava com cerca de 20 mil membros, sua filha atingiu a idade dos 19 anos, precisava tomar uma decisão se ia para a faculdade, se não ia. E às vezes você fala, cara, ela é filha de um pastor que tem 20 mil pessoas, cara de sucesso. Então ela deve saber ouvir Deus, ela não sabia. E ela precisava ouvir Deus. E ela queria estudar, e ela queria saber se era para ir para o seminário ou não era. E o pai foi orar, e Deus falou o seguinte: deixa sua filha ter a experiência dela. E ele ficou quieto. 2 semanas depois, eles iam para uma cidade em Tulsa, onde tem uma universidade chamada Oral Roberts University. E é onde esse pastor estudou. Ele falou, cara, eu tenho 6 horas livres nesse dia, eu vou levar minha filha lá para a gente ir lá bater um papo. E ele foi. Deus não impediu. Chegou lá, o diretor é um grande amigo dele, começou a conversar. Falou 5 minutos com ele, virou, parou de falar com ele e começou a falar com a filha. Fez uma entrevista de meia hora com a filha. Quando acabou a entrevista, a filha falou, pai, você viu que ele falou comigo? Parecia que ele falava só para mim. Será que isso é um sinal de Deus? E o pai virou e falou, filha, eu acho que você precisa orar. E ela virou e falou, pai, eu achei que você ia fazer isso por mim. Nesse momento de risos, quantas vezes você foi na igreja achando que o seu pastor tinha que fazer isso por você? Quantas vezes você achou que eu, no meu jejum de 40 dias, tinha que fazer por você? A minha responsabilidade não é fazer pelos outros, mas é ensinar você a não depender de mim, nem de ninguém, a não ser do Espírito Santo. Essa é a responsabilidade do pastor. Ensinar você a ter relacionamento com Deus. E não depender da religião, da igreja, da denominação. É ser igreja com prazer, porque nós somos família, mas Deus fala com todos. Por isso você está aqui. Para levar luz para os outros e ensinar as pessoas a dependerem de Deus. E essa menina foi, e o pai, do jeito dele, explicou isso que eu te falei. Filha, eu faço assim. Ele explicou o jeito dele. Meu jeito é, eu adoro, eu escrevo as minhas orações e eu proclamo a palavra. E a menina começou a fazer. E a primeira coisa que veio para ela foi porta aberta. Ela escreveu porta aberta, num dia que ela estava orando. Segunda coisa, ela lembrou que o cara falou com ela. Então ela escreveu, falou comigo. No outro dia ela estava adorando, e o pai dela tem o hábito de ir num lago orar. E como ele ensinou isso, ela começou a ir para o lago. E lá no lago um dia Deus falou para ela, sobe. Ela não sabia o que era para fazer, mas ela escreveu, sobe. Depois Deus deu para ela a palavra revelação. E num sermão do pai dela, o pai dela começou a pregar o quarto que vira primeiro. Você não é o segundo, não é o terceiro, é o quarto, mas que vira o primeiro. Ele estava falando sobre Judá. Judá é o quarto filho e ele se torna o primeiro. Tá? E ela anotou todas essas coisas. E o que ela fez? Pai, eu tenho tudo isso, o que eu faço? O pai falou, Deus vai te dar um texto. E ela falou, como Deus vai me dar um texto? E ela orou. Deus falou, eu já te dei o texto. E ela foi ver, revelação, revelation. Em inglês é Apocalipse. O quarto vai ser primeiro. Ela falou, Apocalipse 4:1. E ela foi ler. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Pô, eu ouvi o cara falando comigo. Como a trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Agora, ela morava aqui no sul do Texas. Peraí, para você o mapa. Ela morava aqui no sul do Texas.
Tulsa é aqui, no Nordeste americano, lá em cima. Então ela precisava subir para estudar. Foi assim que ela ouviu. Maurício, mas o que eu devo fazer? Agradeça a Deus, louve a Deus, leve um caderninho e comece a falar com Deus. Ah, Maurício, mas eu não sei como fazer, então vou te ensinar. Repita assim comigo: Deus, estou aqui. E eu estava na aula do Maurício. O senhor conhece o Maurício, né? Então, se o senhor conhece ele, é porque eu devo fazer o que ele falou. Então, eu estou aqui, sem entender nada, mas fazendo o que ele falou. Então, dá para o senhor me ouvir? Por favor. Aí você continua a sua oração, amém? Não precisa ser desse jeito. Mas se você queria um começo, já te dei um começo. Deus, Maurício falou. Alô, estou anotando. Eu não estou te dando uma regra, só estou te dizendo, cara, seja luz, que é o último ponto. Seja luz. Que esses 21 dias, o Espírito Santo te ajude a ver aonde tem trevas em você. O Espírito Santo ajude a mim e a todos os professores a ver onde tem trevas em nós. O terceiro ponto é: iluminados para quê? Iluminados para quê? Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Talvez você tenha 70% de certeza de fazer essa escola, ou por que fazer, mas eu quero que você saia daqui com 100% de certeza do que fazer depois da escola. Minha preocupação não é mais a escola já começou. Talvez você tenha vindo experimentar, e Deus está dizendo, continua. Mas para você saber se Deus está falando com você, eu quero te convidar a fazer 3 perguntas para Deus. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pede para o Espírito Santo falar com você. Pede para o Senhor ministrar o seu coração. Pede para o Senhor dizer para você o que você deve fazer. Se você deve fazer essa escola, se você deve expor certas áreas da sua vida. Diga: Senhor, onde Tu me queres? Onde o Senhor me quer? Tem gente que veio, sabe que tem que fazer a escola, mas não sabe para onde ir depois. Tem muita gente que vem para a escola e quer mudar para cá. Querido, o nosso objetivo não é importar crentes, o nosso objetivo é exportar sacerdotes. O nosso objetivo é investir em vidas que querem fazer diferença nos 4 cantos da terra, é enviar missionários para o maior número de lugares. Nós não paramos os primeiros 30 dias do ano, não nos preparamos 30 dias antes para servir 70% de pessoas que não são da nossa denominação, porque nós queremos que a nossa denominação cresça. Não, nós queremos que nós venhamos a ter crescimento, mas nós queremos que o reino seja estabelecido através de todas as denominações. Então pergunte, e que nesses 21 dias o Espírito Santo te mostre onde é o teu lugar, se o teu lugar é lá na tua igreja local, o que você tem que fazer lá, o quanto você deve servir, como você deve ajudar o teu pastor a implantar aquela visão, para mudar aquele bairro, para mudar a atmosfera daquele lugar, para iluminar aquela cidade, para iluminar e transformar aquele estado. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor quer que eu vá? Diga assim: Senhor, faz de mim um sacerdote na sua obra.